Se tem uma coisa que mexe com a imaginação de muita gente, seja no campo ou até mesmo na cidade, são os tratores. Pode parecer curioso, mas essas máquinas robustas, lentas, pelo menos à primeira vista, e cheias de engrenagens, são consideradas verdadeiros gigantes gentis quando a gente pensa em agricultura, construção civil e até mesmo em atividades florestais. Afinal, eles são a força motriz que faz as lavouras renderem e que ergue grandes obras ao redor do mundo. Sem um trator, preparar o solo e carregar toneladas de material seria algo bem mais complicado. E não importa se o terreno é plano ou cheio de morros, se tiver um bom trator, tem trabalho bem feito na certa. E claro, como tudo que se torna indispensável, gera curiosidade. E aí entra aquele monte de perguntas que todo curioso faz. Por que uns têm pneus gigantes atrás e pequenininhos na frente? Por que tanto motor diesel? Qual a razão de algumas rodas serem cheias de água? Na verdade, são muitos porquês, e é por isso que hoje vamos mergulhar nesse universo para responder as perguntas mais comuns e algumas até inusitadas sobre tratores. Se prepare porque esse vídeo está inacreditável. Bora começar? Não tinha como ser diferente. E por isso abrimos a nossa lista para responder a pergunta que muitos fazem. Como surgiu o trator? De onde diabos apareceu essa ideia de ter um veículo enorme para puxar e carregar tudo quanto é coisa? Bom, a força humana e a tração animal, bois, cavalos e afins, foram a base da agricultura por milênios. Só que depois da Revolução Industrial, lá para o finalzinho do século XVIII, surgiram as primeiras máquinas a vapor. O pessoal logo teve a sacada. Se a gente consegue usar o vapor para mover trens e barcos, por que não adaptar isso para lavoura e construção? Foi assim que, por volta de 1850, começaram a aparecer máquinas a vapor portáteis. Portáteis, entre aspas, né? Eram enormes, mas dava para levar até as fazendas. Esses tratores a vapor se tornaram populares em alguns lugares, principalmente na Europa e na América do Norte, mas ainda era tudo muito pesado, caro e pouco prático. A grande virada rolou no final do século XIX e início do XX, quando o motor de combustão interna entrou em cena. Em 1892, um cara chamado John Freilich, nos Estados Unidos, criou um protótipo de trator movido a gasolina. A ideia do veículo automotor para atividades agrícolas pegou. Rapidamente, outros inventores foram aperfeiçoando o conceito até que na década de 1920 os motores a diesel começaram a ganhar mais força por serem mais resistentes e econômicos em regime pesado. Assim, a gente sai de máquinas enormes a vapor, que eram difíceis de manobrar e de manter, para algo menor, mas ainda robusto, com motor a combustão interna. E em pouco tempo, a indústria de tratores se consolidou como a gente conhece hoje. E já que falamos do diesel, vamos à segunda pergunta. Se você já viu um trator de perto, deve ter percebido aquela fumaça característica e o ronco grave do motor. Pois bem, na maioria das vezes, esse barulho vem de um motor a diesel. Mas por que quase sempre diesel em vez de gasolina ou etanol? A resposta está ligada ao torque e durabilidade. Diferente da gasolina, o diesel entrega mais força em baixa rotação. Pensa no trator como um levantador de peso olímpico e um carro de passeio como um velocista. Um carro de passeio precisa de explosão de velocidade, como se fosse um corredor de 100 metros rasos, então a gasolina se encaixa bem. Já o trator é aquele atleta que não está preocupado em correr rápido, mas precisa de força contínua e bruta para levantar pesos gigantes. Ou seja, um trator não precisa sair voando a 100 km por hora. Ele precisa arrancar carregando toneladas de implementos ou de carga sem perder força. Além disso, o motor diesel costuma ter uma vida útil maior, pois trabalha com um ciclo de combustão mais lento e robusto, aproveitando melhor o combustível e gerando menos desgaste em aplicações pesadas. Numa fazenda ou em obras, o trator pode ficar ligado
horas a fio sem parar. Então, ter um motor que aguente o tranco e consuma menos é um baita diferencial. Já que falamos de potência, isso nos leva à nossa terceira pergunta da lista. Afinal, qual é o trator mais potente do mundo? Quando a gente fala de mais potente do mundo, dois nomes costumam aparecer. O primeiro nome, com certeza, é Big Bud 747, um monstro artesanal customizado que chega perto de 1.000 cavalos de força. Só que ele não é um veículo de linha daqueles que você encontra para comprar na concessionária. Ele foi construído sob encomenda e hoje vive mais como lenda e peça de museu em Independence, Iowa, nos Estados Unidos. O segundo nome não é apenas um nome, e sim os modelos de produção em série, e dentro dessa modalidade entram marcas renomadas como Fendt, Case IH, John Deere, Versatile, entre outras, que brigam para ver quem cria o maior monstro das lavouras. Dependendo do ano e das inovações, saem tratores na faixa de 600, 700 ou até 750 cavalos. É força para arrastar implementos gigantescos em propriedades rurais enormes. Só para você ter uma ideia, isso é mais do que muito caminhão pesado que vemos nas estradas. E para que tudo isso de força? Em grandes propriedades dos Estados Unidos, Rússia e Canadá, com extensões de terra imensas, esses tratores gigantes são indispensáveis para preparar o solo, semear, cultivar ou colher em escalas colossais. Cada passada de um trator desses movimenta hectares e mais hectares de lavoura, reduzindo o tempo e a necessidade de vários operadores. No Brasil, eles até existem, mas para ele rodar por aqui não é simples. Muitas vezes, eles são grandes demais para nossas estradas, exigem implementos igualmente gigantes e acabam sendo inviáveis para a maioria dos produtores. De qualquer forma, para quem curte ver potência, esses tratores superlativos são um show à parte. Se você fosse num evento agrícola, tipo AgriShow, ou olhar sites especializados, vai ver que esse mercado é gigantesco. De acordo com o site TractorData.com, já existiram 268 marcas de tratores catalogadas. Nem todas continuam fabricando. Muitas faliram, foram compradas ou se fundiram. Atualmente, as gigantes multinacionais John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Case IH, Kubota, Fendt, Valtra e várias outras dominam boa parte do mundo, mas também tem fabricantes menores, regionais, às vezes focados só em modelos compactos ou em nichos específicos, como tratores para vinhedos, tratores florestais e até tratores para aeroportos. Agora que falamos sobre história, força, potência e marcas, vamos falar da chaminé do trator, que é outra dúvida quase universal. Você já deve ter reparado naquela chaminé saindo do capô do trator, jogando fumaça para cima. Por que raios não fica embaixo que nem em carros? Tem vários motivos. Primeiro, proteção. No campo o terreno é cheio de pedras, barro e tocos. Um escape embaixo ficaria mais sujeito a danos e entupimentos. Segundo, acesso à manutenção. Com o escape subindo, o mecânico consegue mexer mais fácil. Terceiro, menos inalação de fumaça. Se a descarga fosse lá embaixo, a fumaça poderia ficar mais próxima do operador e do pessoal trabalhando. Jogando para cima, ela se dissipa melhor. 4. Tradição e identidade. Vamos combinar que esse visual de cano para cima faz parte do imaginário do tratorzão clássico. Além de tudo isso, colocar os escapamentos dos tratores na parte de baixo do veículo pode provocar incêndios nas lavouras. Isso porque essa é uma região que esquenta muito e também acumula muita palha e capim. Uma combinação perfeita para começar um incêndio. E claro que nem todos os modelos são assim, já que tem tratores com escape lateral ou traseiro, mas é bem comum ver essa característica. Se você colocar um trator típico de pequeno ou médio porte de lado, vai ver a traseira grandona e a frente mais miudinha. É bizarro de pensar por que não deixar tudo do mesmo tamanho.
mas tem algumas razões bem claras. Uma delas é a distribuição do peso. A maior parte do peso e tração precisa estar na traseira, porque é lá que são acoplados implementos, como os arados, as plantadeiras e os pulverizadores. Então, o pneu traseiro é maior, com garras maiores e rodas mais robustas. Outra razão é para uma melhor dirigibilidade, já que pneus dianteiros menores facilitam virar o volante e manobrar em áreas apertadas, tipo entre linhas de cultivo. E também tem a questão da redução de compactação, pois se os pneus dianteiros fossem gigantes, poderia haver um desgaste maior ou compactação desnecessária do solo na frente. Nos tratores 4x2 TDA, que significa tração dianteira auxiliar, esses pneus dianteiros também têm garras, só que em escala menor. Isso equilibra um pouco a tração e ainda mantém a agilidade na hora de manobrar. Imagina que você está num terreno inclinado, precisando de tração máxima. Uma forma simples e barata de dar mais estabilidade e peso ao trator é colocar lastro líquido nos pneus, geralmente água com algum aditivo, como cloreto de cálcio, para evitar congelamento ou corrosão excessiva. Quando você enche os pneus com água e sal ou outros aditivos, aumenta o peso do rodado, abaixa o centro de gravidade do trator e reduz a patinagem. Isso ajuda em solos soltos, em terrenos irregulares e até na hora de erguer a frente, se tiver implemento frontal. Obviamente não dá para completar 100% com água, porque precisa de um espaço de ar lá dentro, mas boa parte do volume fica preenchida. A desvantagem é que aumentar muito o peso pode gerar mais estresse em eixos e transmissões. Então, cada caso é um caso. O produtor ou o operador decide se vale a pena ou não, considerando o tipo de serviço. Quando você observa um trator levantando um arado ou acionando uma pá carregadeira, percebe imediatamente a enorme força envolvida. Essa potência vem do sistema hidráulico, que opera de forma inteligente. Primeiro, uma bomba hidráulica acionada pelo motor gera pressão em um óleo especial. Esse óleo pressurizado percorre um conjunto de mangueiras, enquanto válvulas controladas pelo operador por meio de alavancas ou botões direcionam o fluxo para os cilindros hidráulicos. Nos cilindros, o óleo empurra um pistão, criando o movimento necessário para levantar, abaixar ou bascular os implementos. Quando o operador inverte a direção, o óleo retorna e o cilindro se recolhe, permitindo ajustes precisos. Esse mesmo princípio, aplicado em escavadeiras e guindastes, é a base do levante hidráulico de 3 pontos na traseira do trator, conferindo-lhe a versatilidade para puxar, levantar e controlar a altura dos equipamentos no campo. Nos primórdios, todos os pneus agrícolas usavam câmara. Atualmente, muitos adotaram os modelos tubeless, que funcionam de forma semelhante aos pneus de carro de passeio, mantendo o ar diretamente entre o pneu e a roda com um revestimento interno de borracha. Quando se trata de pneus com câmara, um furo faz com que a câmara esvazie rapidamente, exigindo um reparo ou substituição. Por outro lado, os pneus sem câmara costumam apresentar uma perda de ar mais lenta em caso de furos pequenos, permitindo consertos improvisados, como o uso do macarrão. A escolha entre um modelo e outro depende do tipo de serviço, do terreno e até da preferência pessoal de cada produtor. Alguns agricultores ainda optam pelos pneus com câmara, considerando-os mais simples de lidar em determinadas regiões, enquanto outros preferem o sistema tubeless por reduzir as paradas inesperadas durante o trabalho no campo. Depende das regras locais, mas normalmente no Brasil, trator é considerado máquina agrícola. Ele pode até circular em vias públicas em deslocamentos específicos, tipo cruzar uma rodovia para ir de uma parte da fazenda a outra, mas o ideal é ter registro e emplacamento, se a legislação do estado exigir. Sobre a habilitação, geralmente a CNH categoria B, a mesma do carro, já permite dirigir trator em via pública, desde que você preencha os requisitos de identificação do veículo como especial. Em alguns lugares, recomendam a categoria C por conta do peso.
há um pouco de divergência de estado para estado. No dia a dia, é comum ver trator trafegando em estradas rurais sem grandes formalidades. Só vira problema se for em área urbana mais movimentada, porque ele é lento e pode causar problemas no trânsito. Podemos classificar os tratores de diversas maneiras, mas de forma geral, temos algumas categorias principais. No trator 4x2, também conhecido como tração traseira, apenas as rodas traseiras são responsáveis pela tração, enquanto as dianteiras ficam responsáveis somente pela direção. Esse modelo era bastante comum há décadas, mas atualmente vem caindo em desuso, pois patina com facilidade em terrenos mais pesados. Já o 4x2 TDA, que significa tração dianteira auxiliar, é o modelo mais popular no Brasil. Nele, as rodas dianteiras também colaboram na tração, embora em menor proporção, o que oferece maior firmeza em solos de qualidade inferior. Por sua vez, os tratores 4x4 ou articulados costumam ser máquinas gigantes, com 4 rodas grandes e de mesmo tamanho. A direção é realizada através da articulação do chassi, o que permite que essas máquinas tenham potências enormes e sejam ideais para o trabalho em grandes lavouras. Existe ainda o trator de esteiras, que dispensa os pneus e utiliza esteiras de borracha ou aço. Esse modelo proporciona uma aderência extremamente alta, sendo perfeito para obras, terrenos pantanosos ou superfícies mais irregulares. Por fim, temos os microtratores, conhecidos também como tratores de rabiça, que são máquinas bem pequenas. Eles contam com 2 alavancas, chamadas de rabiças, que o operador utiliza para conduzir o trator, normalmente em áreas menores, como hortas, pequenas propriedades e áreas de arroz irrigado. Além dessas categorias, há ainda tratores especiais projetados para vinhedos, que possuem dimensões mais estreitas e alturas diferenciadas. Tratores para pomares, tratores plataformas e muitos outros, cada um desenvolvido para atender às necessidades específicas do campo. Trator foi feito para a força, não para a velocidade. Mas, como tudo, sempre tem quem queira bater recorde. Em 2012, um piloto russo chamado Sergei Sukhovento pegou um trator bielorrusso antigo, turbinou o motor e atingiu quase 121 km por hora sobre um lago congelado. Isso não é prático para o campo, claro. Um trator voando nessa velocidade pode tombar fácil, já que o centro de gravidade é alto. Então, na prática, a maioria dos tratores roda numa faixa de 10 a 40 km por hora, dependendo do tipo de serviço e do modelo. O recorde do trator mais rápido é mais uma curiosidade do que uma utilidade real. Existe o famoso engate de 3 pontos, que é padronizado em boa parte do mundo. Você tem categorias 1, 2, 3 e 4 que variam em tamanho e capacidade para levantar peso. Então, se o seu trator e o implemento estiverem na mesma categoria, provavelmente tudo se encaixa numa boa, desde que a potência do trator seja compatível com o que o implemento precisa. Porém, quando falamos de tratores gigantescos, implementos de alta capacidade ou máquinas especializadas, pode rolar diferença de padrão. Às vezes, uma colhedora autopropelida, que é um tipo de trator, mas com design específico, tem um sistema de engate próprio. Então, sempre vale conferir o manual ou conversar com o vendedor. O trator enfrenta condições extremas: poeira, lama, pedras, calor intenso e chuva, que aceleram seu desgaste. Por isso, a manutenção preventiva é fundamental. Por exemplo, a troca dos filtros de ar, óleo e combustível é necessária com mais frequência, já que ele opera em ambientes empoeirados. Além disso, é importante verificar os níveis dos óleos do motor, câmbio e sistema hidráulico, para garantir que estejam sempre adequados. A lubrificação de pontos-chave, como pinos, articulações e juntas, também é essencial para o bom funcionamento da máquina. Cuidados especiais com os pneus, como checar a calibragem, reparar furos e, quando necessário, monitorar o líquido interno, ajudam a evitar problemas.
Por fim, utilizar peças de reposição de qualidade é crucial para impedir que o trator pare de funcionar no meio da safra. Com essas práticas em dia, é possível que um trator dure décadas. Há máquinas dos anos 1960 ou 1970 que, quando bem cuidadas, continuam trabalhando de forma eficiente nos campos. Vem do latim trahere, que significa puxar. A raiz é a mesma de tração, então faz total sentido. Um veículo criado para tracionar arados, carretas e todo tipo de equipamento recebeu o nome que literalmente significa aquele que puxa. Algumas línguas mantêm termos semelhantes, enquanto em outras aparecem pequenas variações. Por exemplo, em inglês, tractor é escrito quase igual. Totalmente verdade. Lá no comecinho do século XX, quando pneus de borracha resistente ainda não estava disponível, ou era caro demais, muitos tratores vinham com rodas de ferro repletas de garras ou cravos metálicos para conseguir aderência no solo fofo. Eram máquinas 100% voltadas para o campo. Você não via trator rodando em estrada asfaltada, pois aquilo tremia pra caramba e danificaria o pavimento. Com o tempo, quando surgiram pneus agrícolas robustos, na década de 1930 em diante, os fabricantes migraram para a borracha. A substituição facilitou muito a vida no campo, além de permitir deslocamentos mais suaves em estradas, ampliando o uso do trator também em outras frentes, como obras. Sim, existem protótipos e até alguns modelos comerciais que conseguem operar autonomamente em lavouras altamente tecnificadas. A ideia é que por meio de GPS, sensores de proximidade, câmeras e sistemas de inteligência artificial, o trator seja capaz de andar sozinho pelos campos, arar, plantar ou pulverizar, enquanto o agricultor supervisiona tudo de longe, até mesmo pelo celular. É uma tendência que caminha junto com a agricultura de precisão, mas, por enquanto, ainda não é algo massificado, principalmente por questões de custo, segurança e regulamentação. Deve crescer nos próximos anos, principalmente em grandes propriedades, onde cada segundo de operação faz muita diferença. Quando a gente fala trator, tem gente que pensa só na agricultura, mas é comum usar trator em obras de terraplanagem. As máquinas de esteira são bastante utilizadas para nivelar terreno ou para rebocar implementos na construção. Muitos chamam de tratores de esteira ou tratores de lâmina, a famosa patrola, aquelas máquinas com lâmina frontal que empurra a terra. Também temos retroescavadeiras, que são meio trator, meio escavadeira. Na prática, esses veículos herdaram muito do conceito de tração e hidráulica dos tratores agrícolas, mas adaptaram a carroceria, a cabine e os acessórios para a construção. Então, se você ver um trator no meio de uma obra, não estranhe. É a versatilidade dele em ação. Serve para muito além de arar. É difícil um número exato, mas estimam que haja mais de 16 milhões de tratores em operação no planeta. Algumas fontes falam em 20 milhões, se considerar todos os tipos, inclusive microtratores. É uma quantidade gigantesca, levando em conta que boa parte da agricultura mundial é mecanizada. Se a gente olhar no Brasil, o último censo agropecuário do IBGE, feito no ano de 2017, indicou cerca de 1,2 milhão de tratores no país. Parece muito, mas ainda há regiões onde a mecanização é baixa e a cada ano a frota vai se renovando. Até os anos 1950, quem quisesse trator por aqui geralmente importava dos Estados Unidos ou da Europa. Em 1959, o governo federal lançou o Plano Nacional da Indústria de Tratores Agrícolas, para atrair fábricas e incentivar a produção local. Deu certo, surgiram várias marcas e linhas de montagem no país. Nos anos 1960, a frota brasileira saltou de umas poucas dezenas de milhares de tratores para centenas de milhares. Tivemos crises econômicas nas décadas seguintes que frearam um pouco a expansão, mas aos poucos a mecanização foi sendo incorporada, especialmente para culturas de grãos em larga escala.
Hoje a gente vê tratores cada vez maiores e mais tecnológicos em grandes lavouras, enquanto produtores familiares podem acessar linhas de financiamento e adquirir modelos menores ou até microtratores. Ou seja, a mecanização está mais democrática. TDP, ou em inglês PTO, que significa Power Takeoff, é aquele eixo estriado na traseira e em alguns casos também na frente do trator, por onde ele transmite rotação e força mecânica para operar implementos que precisam girar peças inteiras. Exemplos: roçadeiras, ensiladeiras, bombas d'água, plantadeiras com mecanismos de distribuição de semente, geradores de energia, etc. Sem a TDP, o trator ficaria limitado a só puxar. Com esse sistema, ele aciona implementos estacionários ou montados, dando movimento às lâminas, eixos e engrenagens dessas máquinas. Por isso, a TDP é uma revolução. Tornou o trator um gerador de força multifuncional. Sim, telemetria é a coleta e transmissão de dados em tempo real. Alguns tratores modernos, especialmente das linhas mais altas, vêm com sistemas de telemetria que mostram ao operador ou ao dono da frota informações como consumo de combustível, localização via GPS, velocidade, rotação do motor, se teve alguma falha mecânica, etc. Isso tudo pode ser acessado num computador ou num aplicativo. Então, se você tem vários tratores trabalhando em diferentes pontos da fazenda, ou se você é um prestador de serviço agrícola, dá para monitorar e até mandar comandos para a cabine. É alta tecnologia que antes a gente só imaginava em carros de luxo, mas hoje faz parte do dia a dia de grandes operações agrícolas. Antigamente, trator era bem rudimentar, sem cabine fechada, sem ar-condicionado, banco duro e o operador saía coberto de poeira ou barro. Hoje a história é diferente. As máquinas mais novas oferecem cabines climatizadas, assentos com suspensão pneumática, direção assistida ou elétrica, isolamento acústico e até sistemas de som e porta-copos. Afinal, o operador passa o dia inteiro ali, precisa de conforto. Em modelos top de linha você encontra monitor touchscreen, joystick para comandar a hidráulica, retrovisor digital e até monitoramento via câmera de ré. Claro, isso encarece o equipamento, mas aumenta a produtividade, pois o operador cansa menos e comete menos erros. Então, sim, dá para ter um trator bem confortável, embora a maioria dos pequenos ainda seja mais simples, com cabine aberta ou sem cabine. Olha só, sem querer concluir, mas já apontando tendências, a gente vê que o futuro dos tratores é bem promissor. A sustentabilidade está ganhando força, com menos emissões de poluentes e o surgimento de motores híbridos ou elétricos, que apesar de ainda serem caros e pesados, tem pesquisas avançando bastante. Além disso, a automação total vem aí, com tratores autônomos e controle remoto. Outro ponto é a agricultura de precisão, que cada vez mais se integra com drones, satélites, sensores de umidade no solo e afins. E não podemos esquecer da conectividade, com telemetria, internet das coisas e compartilhamento de dados em tempo real para gerenciar a frota. Tudo isso faz com que o trator moderno deixe de ser apenas um brutamontes de ferro e se transforme numa plataforma tecnológica que cuida de várias etapas do processo agrícola ou de construção, sempre focado em eficiência e redução de custos. Como a gente viu, o trator não é só aquela carroça motorizada que aparece de vez em quando na beira da estrada, andando devagar e causando fila. Ele tem uma história incrível que começou com os motores a vapor, passou pelos motores a combustão interna, se firmou com os motores a diesel e agora já está de olho em veículos híbridos e até autônomos. Tem toda uma parte técnica envolvida, desde sistemas hidráulicos, pneus, TDP, engate de 3 pontos e uma enorme variedade de tamanhos e aplicações, como o 4x2, 4x2 TDA, 4x4, tratores de esteiras, microtratores, tratores fruteiros, tratores de obras, entre outros. E não para por aí.
Também entra a manutenção, com pecinhas que se desgastam e precisam ser substituídas com frequência, além do abastecimento, calibragem dos pneus e muitas outras tarefas. E as perguntas nunca acabam. Esse é um universo cheio de detalhes interessantes, que vai desde a etimologia da palavra trator, que significa puxar, até recordes bizarros de velocidade. Sem essa evolução e mecanização, a agricultura provavelmente não teria atingido o patamar atual de produtividade, garantindo comida na mesa de bilhões de pessoas pelo mundo. E você, descobriu alguma curiosidade nova que não fazia ideia? Já teve contato com um trator antigo, daqueles barulhentos e com rodas de ferro? Ou quem sabe já pilotou um modelo de cabine climatizada, cheio de botões de alta tecnologia? Conta pra gente qual pergunta você achou mais interessante ou se tem alguma história de infância subindo em trator do avô no sítio. E se ficou faltando responder alguma pergunta, deixa aqui nos comentários.